culpa em ti. Os irmãos estão a entender? Aquilo que Cristo perdoou, posso ouvir o amém da igreja. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, ele estava com estas palavras. Com estas palavras ele estava enaltecendo a graça de Deus na sua vida, dizendo que a graça de Deus dele não foi em vão, porque depois de escolhido e transformado, trabalhou mais do que todos os outros. Muitos têm transformado a graça de Deus em vão. Não transformes a graça de Deus em vão na tua vida. Deus investe tanto em ti. Não transformes a graça de Deus em vão. Eu senti também de forma poderosa a graça de Deus na minha vida, e quero, como ação de graças, entregar a minha vida para a obra do Senhor. Tens sentido a graça de Deus na tua vida? Amém. Tens sentido o favor e merecido de Deus na tua vida? Amém. Glorifica o Senhor. Glória a Deus. Quero mesmo concluir, mas antes, amados irmãos, deixe trazer a experiência de Paulo, quando sentiu na sua carne um espinho que o picava e fazia doer. Não sabemos se era este ou não. Reparem o que diz em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1 a 10, para concluirmos. 2 Coríntios 12, 1 a 10. Glória a Jesus. Diz assim. O primeiro texto dá-nos a sensação de um homem com o ego muito em baixo. Mas reparem este segundo texto. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos no corpo, não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriaria eu. Ele estava a falar dele. Mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei néscio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade depois me gloriarei das minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O último versículo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amados irmãos, do verso 1 ao 5, Paulo faz revelações de si mesmo, incríveis. Foi arrebatado ao terceiro céu. Ou seja, esteve junto a Deus. Esteve no seu paraíso. Paulo esteve no paraíso de Deus. Ouviu coisas inefáveis. Sabe o que quer dizer inefáveis? Inexprimíveis, indescritíveis, que o homem não tem capacidade para entender ainda. Oh glória! Verso 5, Paulo diz que podia até mesmo com verdade gloriar-se, porque aconteceu mesmo, e o que aconteceu não foi pouco, mas prefere gloriar-se nas suas fraquezas, não correndo o risco do balão do ego encher e ele próprio cair. Ele disse isso uma vez: não vai eu que prego aos outros cair eu. Ele estava consciente disso. Temos que estar conscientes disto, irmãos. A soberba é um perigo. O verso 6 para mim é espetacular, e eu nunca tinha entendido e pensado assim. Paulo diz que se quisesse gloriar-se, podia falar de mais coisas,
mas prefere que apenas saibam dele o que ouvem e veem. Se ele quisesse, tinha mais coisas para dizer, mas ele prefere que apenas saibam aquilo que já ouviram e já viram, a fim de que a soberba não entrasse nele. Ele tinha mais coisas para dizer. O apóstolo Paulo viu muito mais. O apóstolo Paulo esteve lá. Oh, glória a Deus, eu acredito que ele esteve lá, no jardim de Deus, nas pedras afogueadas, no Monte Santo. O apóstolo Paulo esteve lá. Glória a Deus. Amém. Era um rejeitado, era um abortivo, não o consideravam, mas ele tinha tudo para se gloriar, mas ele prefere gloriar-se nas fraquezas, para que nunca lhe acontecesse a ele aquilo que aconteceu com Lucifer. O balão se encheu e deu origem à soberba, por isso caiu. Os irmãos estão a entender, amados irmãos? Amém. Depois de tudo que já ouvimos em relação ao perigo do balão do ego, o verso 7 para mim é a misericórdia de Deus em ação na vida de Paulo. Deus permitiu um espinho na carne que ia despejando o ar do balão e assim o salvando do perigo mortal da soberba. Amados irmãos, espinho na carne, 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 espinho na carne. O espinho da carne vai dar o equilíbrio, foi dar o equilíbrio que o apóstolo Paulo precisava. Quantos pastores pregam a palavra do Senhor e famílias são salvas, e ele não tem família? Quantos pastores pregam para que jovens quebrantem o seu coração, larguem as drogas, larguem o álcool, larguem as noites, e sofrem na pele com os que estão em casa? Quantos pastores oram pelos enfermos, os enfermos são curados, e eles próprios têm uma doença crónica que Deus não permite que saia? O espinho da carne, o espinho da carne, o espinho da carne, que dá o equilíbrio que nós precisamos. Posso ouvir um amém da igreja? Paulo sentia-se esbofeteado, ferido, enfraquecido, diminuído, incomodado, de tal maneira que orou 3 vezes para que Deus o salvasse daquela situação. Mas Deus não permitiu. Aquilo era necessário. Era necessário. E muitas vezes é necessário na nossa vida também, para o nosso próprio equilíbrio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Inclina a tua cabeça, eu quero orar em nome de Jesus. Vamos também orar para que a menina se acalme, amém? Ela está incomodada, vamos orar para que ela se acalme. E vamos orar também para que esta palavra possa entrar no nosso coração. Autodisciplina-te, não permitas elogios. E vê lá o espinho da carne que queres que saia. Se Deus não tirar, se oraste e Deus não tirou, talvez seja